A Luanda é doutora pela Unicamp e é professora da Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia. Então, a Luana vai falar um pouco sobre desigualdade e populações negras. Vou ler uma notícia aqui que eu estava hoje à tarde vendo, né, lendo algumas notícias e morte entre pretos e pardos por doenças respiratórias crescem mais do que entre brancos durante a pandemia, segundo cartórios, né? 72,8% mais pessoas pardas têm morrido, 70,2% mais pessoas pretas, 45,5% mais pessoas indígenas, 40,4% mais pessoas amarelas e 24,5% mais pessoas brancas. Bom, então, sempre triste, né, ler essas notícias de como tudo está muito amarrado, né, no capital, no racismo, no patriarcado. Então, a Luana vai falar um pouco para nós hoje sobre essas questões. Luana, seja bem-vinda. Aqui nós temos um grupo pequeno, né, de pessoas, não é a ideia, assim, de fazer um mega aulão, né, mas sim de algumas pessoas que querem fazer essa discussão sobre a desigualdade no país. E, infelizmente, no Brasil, o racismo e as populações negras é um ponto que a gente precisa reconhecer isso, nós precisamos reconhecer isso, e precisamos fazer esse debate que às vezes a branquitude não quer fazer e sempre diz, não, mas eu também sofro, né? Ah, eu não, eu sou branca, mas ai, deixa eu te contar a minha história. Mas é um debate que a gente precisa fazer. Então, acho que a Luanda é uma pessoa que fala com muita propriedade sobre essa questão. Eu ouvi ela falando pela primeira vez na Colômbia e gostei muito dela, e desde aí tento fazer coisas com a Luanda. Bem-vinda, querida. Obrigada, Amanda. Para mim é uma super alegria, outra invitação, outro convite desses, outra oportunidade da gente seguir conversando sobre esses temas que, como tu disse, são temas sempre vetados, né, em muitos cenários, inclusive às vezes no cenário acadêmico, embora sejam temas que nos ajudem a pensar numa humanidade melhor, né. Acho que gosto dessa discussão que tu põe ao final, como pensar também o horizonte da própria fala que vou fazer hoje, pensar nessa outra faceta das desigualdades, mas para a gente entender a sociedade em que vive e poder melhorar esse contexto social, né? Eu acho que, inclusive, a própria pandemia, sendo muito, mas realmente muito otimista, poderia nos ajudar a tentar ser uma humanidade melhor, no sentido que é um evento que não só nos comove em termos individuais e coletivos, mas também nos convoca a reconhecer uma série de desigualdades e violências físicas e simbólicas que a gente vem reiteradamente exercendo como sociedade. Então, ao entender, reconhecê-las, identificá-las, poderíamos buscar melhores saídas, né, para essas violências. Esperemos que sim. Por enquanto, ainda não tenho tantos indicadores. Todas as falas que tenho ouvido nos últimos tempos têm sido realmente mais pessimistas, de uma preocupação com um Estado muito mais autoritário, no sentido que realmente esse controle que exige a pandemia tem dado lugar a isso, mas, bom, é como ir lidando com esses paradoxos. Então, bom, boa tarde. Vou pôr uma apresentação a partir da qual vamos conversando.
a ideia é, vou expor algumas ideias que realmente a gente tinha conversado há exatamente 2 meses, no dia 13 de maio, com a Amanda e outro grupo do mestrado da Federal do Rio Grande, com o objetivo de pensar com o objetivo de poder pensar um pouco sobre como funcionam as desigualdades raciais e buscando articular o Brasil e a Colômbia, né? Eu venho fazendo esse diálogo desde mais ou menos de 2010 e 11, comecei a pensar no projeto, mas eu entro mesmo no doutorado em 2012. Então, aí, quando mais começo a me dedicar a pensar essa conexão na América Latina. Acho que eu travei aqui. Então, parece que a professora travou. Vamos ver. Ela está dizendo que já vai voltar, que já se reconecta. Ah, bom. Gracias. Aqui nesse grupo, é a Kathleen Luana mesmo que tá aqui? Kathleen. Guria, olha só. Precisa de uma pandemia pra gente se encontrar. Que loucura. Ai, que bom, Kathleen. Tu tá aqui, que legal. Que bom. Saudade também. Eu te vi da outra vez, mas eu disse, será que é ela? Mas acho que é outra Kathleen, porque nós temos duas Kathleen aqui com a mesma grafia do teu nome. Saudade, querida. Manda um olá de vez em quando. Vamos se falando. Que bom, que bom. Eu acho que o pessoal está falando no chat, né? A Kathleen também, que a gente está precisando se fortalecer. E que bom que esse espaço tá sendo útil para isso, né? Para que a gente possa conversar um pouco e fazer um debate e quiçá encontrar um pouco de esperança, né? Esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, sobretudo para nós da educação, que a maioria daqui ou está no mestrado ou está no doutorado, mas enfim, está no campo da educação. Nós temos agora um pastor, né? De ministro, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Luanda. Oi, querida. Aí? Agora já. Continuou. Sim. A conectividade não nos ajuda muito, mamãe. A gente segue. Bom, aqui. Vamos ver se já minha conexão nos ajuda. Mais ou menos. Então, a ideia é poder pensar um pouquinho nessas conexões entre a América Latina e o Brasil, a partir da noção de desigualdade. O título é Desigualdade de População Negra, né? Eu pensava um pouco a partir da noção de racismo e desigualdade racial. Se eu me desconectar, vocês me avisam, por favor. Aqui. Conectada pelo WhatsApp também com o Carlos, com a Amanda. Isso às vezes vai. Melhor vejo. Melhor deixar a tela por aqui. Vocês veem bem minha tela aí? Sim, vemos bem. Obrigada. Melhor ter a tela do Meet por aqui para eu ver se cai ou se congela. Bom, então vamos começar. Eu pensei para hoje essa conversa 3 grandes momentos, 3 cenas.
Justo a primeira conversa com a Amanda que tivemos há 2 meses, era o dia 13 de maio, então a gente, a partir dessa data que é tão ícone, né, para nós, pensava justamente abordar o tema do racismo a partir dos discursos do conceito mesmo e o que está em torno da noção de racismo, a noção de raça, racialização, logo entrar em alguns elementos dessa dimensão micro e macro do racismo, né, e já no segundo momento adentrar já na perspectiva mais micro do racismo, nessas estratégias discursivas, e aí trazer alguns exemplos da América Latina. Como eu comentava para vocês, a partir de 2010, mais ou menos, eu começo a pensar um pouco mais nessa conexão Brasil e América Latina, e entre 2012 e 2016, fiz a pesquisa de doutorado no campo da linguagem, de estudos de discurso, justamente eu analisando 2 experiências de política de ação afirmativa em universidades públicas. A universidade no sul do país, a URGS, para quem conhece, que é de onde eu fiz a graduação, sou de Porto Alegre, fiz a graduação na URGS, e tinha acompanhado todo o processo de ação afirmativa ali, e logo, depois de uma experiência de morar na Colômbia, dando aula de português para estrangeiros, também observei algumas semelhanças e continuidade, digamos assim, tanto na política de ação afirmativa, no desenho de políticas muito similares entre ambos os países, mas também nas dinâmicas de racismo, discriminação e desigualdade racial. Então, aí, um pouco, a partir daí, digamos que vai nutrir nossa conversa, né? Além de uma experiência desde mais ou menos 2004, 2003, 2004, no movimento negro no Brasil, e em 2010 que estive aqui também conhecendo o movimento afro-colombiano. Então, já a partir daí é que fecha a cena 3 com esses entrelaçamentos. A pergunta 1 é uma pergunta bastante irônica, mas que a gente ouve muito no debate, especialmente no debate de ações afirmativas, que é um debate que acho que explicitou, né, essa noção, essa ideologia da democracia racial no Brasil e esses argumentos contrários à discussão do racismo, que é essa noção de se todos somos iguais ou não, né? E como aí entra a noção do racismo. E pensando nesse dia 13 de maio, quando começamos a primeira vez, eu tinha uma imagem porque pensava justamente que depende da perspectiva, né? Aí é uma festa que a gente vê, primeiro a própria lei, né, a difusão na Gazeta de Notícias da lei de abolição da escravidão, e a segunda é uma caricatura, uma charge desse processo, dizendo uma festa com viva abolição, quando a população negra está servindo uma população branca que está celebrando. Então, essas tensões fazem parte não só do imaginário racial nosso, né, dessas relações cordiais, né, todo esse imaginário do brasileiro como um cidadão cordial, mas que é cordial enquanto cada um está no seu lugar. E são lugares bastante hierarquizados. Então, como é que a gente vai dar conta de desmembrar, ou de desvelar essas relações discriminatórias num país que tem mito fundacional de cordialidade e de mestiçagem, com base na fundação das 3 raças. Então, aí é onde esses paradoxos começam a ser, para mim, muito potentes, porque eu acho que é um desafio muito interessante para nós das ciências sociais, né, justamente de desvelando esses complexos e aspectos sociais mais pouco vistos a olho nu, digamos assim, por parte do senso comum. Então, para iniciar essa conversa, acho que é fundamental trazer e conversar com as vozes de pessoas como Kabengele Munanga, que é um professor já aposentado da USP, mas é um ícone, uma pessoa, uma sumidade em temas da antropologia e na discussão do racismo. E toda a produção do professor Kabengele Munanga, além de sua atuação acadêmica e política no país, nos ajuda a entender um pouco esse processo, né? O primeiro é ir desnudando essa noção do racismo e da noção de raça, que é base para o racismo, como uma noção construída no social, né? Não só biológica. Então, rompendo com essa herança de pensar a raça como uma ideia da biologia, que ainda é muito popular. A gente, se vocês vão lembrar, faz mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, a gente teve umas produções muito fortes de biólogos e pesquisas das ciências biológicas mostrando esses marcadores genéticos da raça, fazendo pesquisa com pessoas famosas, por exemplo, como Neguinho da Beija-Flor, e dizendo ali quanto
era o percentual dele de sangue africano, europeu e indígena, e como algumas pessoas que eram visivelmente negras tinham a parte genética com muito mais ascendência europeia, trabalhando ali nessa confusão entre o fenótipo e o genótipo, né? Que é justamente aí um meandro importante de ir distinguindo nas discussões sociais de raça. Então, o professor Kabengele vai trabalhar essa noção, dizendo que o campo semântico do conceito de raça ele é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Então, aqui já insere esse tema nas relações sociais, pensando então que os conceitos de negro, branco, mestiço e outros, inclusive, por exemplo, baiano, nordestino, em regiões como São Paulo, por exemplo, não significam a mesma coisa em qualquer contexto. No imaginário e na representação coletivos de diversas populações contemporâneas, existem ainda raças fictícias e outras construídas a partir das diferenças fenotípicas, como a cor da pele e outros critérios morfológicos. E aí tem um grande pesquisador também dos temas raciais brasileiro, Horácio Nogueira, que dizia que a gente tem um racismo muito mais de marca que de origem, ou seja, essa tradição, essa herança de quem foram meus avós e pais, não conta tanto nas relações raciais brasileiras, porque realmente a discriminação é acionada pelo corpo do texto, né? O corpo se torna um texto aí em que o sujeito, ao me olhar, vai discriminar a partir da sua ficção, do seu imaginário de raça, quem eu sou. E, obviamente, isso é social, não é que cada um vai ter uma ideia tão distinta, a gente vai ver uma regularidade nesses imaginários, mas eles são construídos localmente. E aí, a partir dessas raças fictícias ou raças sociais que se reproduzem, se mantêm os racismos populares. Com um exemplo bem pequeno, acho que ajudaria muito, por exemplo, a noção de mestiço, que vai ter, inclusive no próprio Brasil, diferentes olhares, né? Se bem mestiço é a ideia do misturado, para muitas regiões do Brasil, é claro que é uma pessoa que tem uma ascendência de origem africana muito marcada no seu fenótipo. Quando, no caso de São Paulo, eu tinha amigos que eram unicês, que eram de origem oriental e também se viam como mestiços. Mas ao dizer-se mestiços, alguns de outros contextos do país ficavam achando estranho. Não, porque você não tem origem afro, eu não vejo em você essa origem. Ou a noção de mestiço na Colômbia, que tem a ver não com uma pessoa que se vê com uma ascendência africana ou indígena marcada no fenótipo, senão justamente com a noção de quem perdeu essa origem. Ou seja, é o sujeito mais branqueado, que já ganhou um lugar em direção ao branqueamento e que pode negar essa origem e realmente nem dizer de onde ela é. Então, logo a gente pode voltar a conversar sobre isso, mas isso é muito importante. Ser negro e branco ou mestiço não é o mesmo em qualquer contexto territorial do país e, obviamente, do mundo. Né? E a gente tem que também ancorar isso num contexto sócio-histórico mais amplo. Então, perceber a noção de raça como algo que foi ressignificado durante o colonialismo, com a invasão da América e todo o processo colonial aqui, que logo vai passar por outras significações a partir de uma construção científica da noção de raça, e aí o ensaio do Gobineau é muito, muito importante, e toda a emergência das ciências, como está nos anos 1800, metade de 1800, consolidando esse discurso biológico a respeito das raças, dando solidez para todo o processo colonial, e que logo vai ter outras reviravoltas a partir da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com uma negação justamente de toda essa construção e um rechaço às identificações raciais do outro por tudo o que foi o Holocausto, né? Mas, apesar disso, a gente precisa entender que, apesar de todo rechaço com políticas, inclusive, às vezes, legais contrárias ao racismo, a noção de raça segue sendo um pilar importante de um sistema de relações de poder, que é o que a gente chama o racismo. Né? Quando a gente fala racismo, não é a discriminação só, senão que é todo esse sistema de relações de poder que se basa na noção de raça e nos processos de racialização para gerar processos de exclusão e privilégios ao mesmo tempo. E, portanto, aí a gente não teria muito como falar racismo ao contrário, porque essa relação dicotômica e hierárquica que se dá em paralelo, ela tem uma relação que para os sujeitos brancos é de privilégio e para todos os outros não brancos é de exclusão. Porque a gente vai entrar
populações negras, populações indígenas, inclusive populações mestiças, mas inclusive as populações asiáticas, na noção de amarelos, tampouco eram e são hoje em dia consideradas brancas. Também tinham um processo ali de racialização e de exclusão. No caso do Brasil, se forem ver as políticas históricas de imigração, está claríssimo que nos primeiros processos imigratórios o governo brasileiro não aceitou populações asiáticas, somente as europeias, para branquear justamente a população brasileira. Nos séculos 19 e 20, logo depois é que começa a aceitar também populações de origem asiática. Então, o que é isso do racismo, né? Trazendo um pouco as palavras de Grossfogel, Ramon Grossfogel, que é um dos pesquisadores dos estudos do programa Modernidade e Colonialidade, dos estudos descoloniais, como a gente vai conhecer, ele vai trazer essas palavras para a gente entender o racismo, e eu acho bem interessante, justamente por apontar as relações de hierarquia e a pluralidade de maneiras em que a raça se atualiza nas relações sociais e de desigualdade. Então, ele vai apontar que o racismo é uma hierarquia de superioridade e inferioridade sobre a linha do humano. Essa hierarquia pode ser construída ou marcada de diversas formas. As elites ocidentalizadas do terceiro mundo, como chamamos, né, África, Ásia e Latinoamérica, reproduzem práticas racistas contra grupos étnico-raciais inferiorizados, onde, dependendo da história local e colonial, essa inferiorização pode ser definida ou marcada através de linhas religiosas, como, por exemplo, todo o processo com pessoas de religiões islâmicas, étnicas, culturais ou de cor. Então, aí a racialização, que é uma noção importante aqui, ela ocorre através justamente desse processo de marcar o corpo do outro. Né? Então, alguns corpos são racializados como superiores, então, sujeitos loiros, olhos azuis, todas essas características que a gente tem ditas como as características da beleza, né? Inclusive todo esse campo do que é ser belo e o que é ser um corpo desejado, é muito marcado aqui, enquanto outros corpos são racializados como inferiores. Então, o ponto importante para Frantz Fanon é que aqueles sujeitos localizados no lado superior da linha do humano vivem no que ele chama da zona do ser, enquanto aqueles sujeitos que vivem no lado inferior dessa linha vivem na zona do não ser. E aí, quando eu falava um pouco do tema da humanidade, realmente isso é uma discussão do quanto a gente, dos processos de humanização e desumanização do outro, que, obviamente, a obra do Frantz Fanon vai ser um ícone, um divisor de águas nessas reflexões. Né? Então, raça aí, o racismo pode marcar-se pela cor, pela etnicidade, pela língua, pela cultura ou pela religião. E, embora o racismo de cor tenha sido predominante em muitas partes do mundo, não é a única forma exclusiva de racismo. Então, isso acho importante também a gente salientar, inclusive, se a gente pensa o processo do Holocausto mesmo, para muitos brasileiros é estranho pensar pessoas judias, brancas, como vítimas de uma noção de raça, mas sim, porque raça tem outras formas de se expressar. Mas no caso latino-americano, sem sombra de dúvidas, as marcas do corpo de cor e um marcador de ascendência africana ou indígena são grandes marcadores para a racialização, para a inferiorização, né? Para situar os sujeitos na zona do não ser. E aí, então, a gente pensando nesse tema da desigualdade racial, pensaria em 3 elementos que nos marcam, que nos identificam o processo de racialização. Né? Uma é o processo social de categorizar por alguma noção de raça os sujeitos. A segunda é de ir associando essa raça ou essa noção de raça a valores e valores morais e éticos. Portanto, algumas pessoas da raça X são gente boa e pessoas da raça Y são gente más, não desconfie delas, não são confiáveis, são estranhas, enfim. E, por fim, o processo de hierarquização ou de exploração, né, das pessoas a partir da noção de raça. E que é, obviamente, o processo de escravidão é um exemplo bastante marcante. Esse processo da racialização vai derivando do que a gente chama de desigualdade racial, para a qual eu penso que a gente tem que observar em 2 grandes eixos, né? O que poderíamos falar do racismo em um olhar macro, observando esses números e correlações entre grupos sociais, e também desde um olhar micro, de como esses grandes números vão se representar nas interações
dos sujeitos, né? Então, eu passo a segunda parte, que é já mostrando alguns elementos desse aspecto. Não trouxe um montão de muitas cifras, trouxe alguns exemplos, logo a gente pode conversar e pensar em cifras, mas no nível macro, trago aqui um pouco um mapa, que eu acho que a noção de mapas, de estatísticas, vai ser muito importante no nível macro. Eu trabalho em minhas pesquisas mais como, digamos, um pano de fundo, ou como a contextualização, não é como o meu centro de pesquisa, mas se vocês querem saber mais, por exemplo, tem um professor que chama Marcelo Paixão, que trabalhou muito tempo no Rio, creio que agora está no Texas, em Austin, na Universidade de Austin, e tem um trabalho muito rico com todo o campo de estatísticas para ir mostrando essas desigualdades. E aí, observando a sub- e superrepresentação em alguns contextos, ou as densidades, por exemplo, como mapas de contextos territoriais campesinos, afro-indígenas vão se sobrepor a cenários de maior desigualdades e brechas sociais, né? Então, obviamente, essas reflexões são muito importantes para que a gente possa mostrar as desigualdades. No caso do Brasil, eu queria sinalizar dois processos que me parecem importantes historicamente no movimento negro. Um deles foi a ressignificação da palavra negro como uma palavra positiva e que marca a nominação dos sujeitos, né, como uma possibilidade de gerar uma identidade coletiva e política, com a mesma palavra que servia para discriminar o sujeito, né? Então, o processo de subversão dos sentidos, da semântica da palavra. E um outro processo é o grande movimento pelos quesito raça-cor nos censos, inclusive com muita força no âmbito da saúde, que hoje em dia, com todo o tema da pandemia, vai ser para nós claro o potencial disso. Então, isso se deu nos anos 80 e 90. Então, hoje o Brasil tem a possibilidade de mostrar com grande detalhe, né, uma série de números de desigualdades do racial em diferentes contextos sociais. Então, aí, nesse gráfico, eu queria mostrar um pouco como no nível macro do racismo a gente teria que ver, ou como a gente prova, né, que essa desigualdade é estrutural e estruturante da sociedade, e porque é sistemática e recorrente. Então, uma delas é mostrar como ele se reflete em distintos cenários da vida cotidiana. Já quando eu estou falando em racismo, não estou falando porque alguém ali me chamou de neguinha, mas como esse me chamar de neguinha aqui se deriva lá na morte, por exemplo, de uma pessoa como Marielle Franco. Qual é a correlação entre o dito popular e o xingamento da interação ao nível macro dos números de mortes que vão passar. Então, a possibilidade de eu ver o racismo na socialização de crianças, logo mais adiante eu mostro esse vídeo, que é um vídeo do México sobre esse processo, racismo no processo de crianças com 5 ou 6 anos, já mostrando uma série de imaginários racializados. O racismo na política, ou seja, como eu tenho um percentual de população negra e indígena participante na política, muito aquém dos números reais da população. Então, aí eu tenho uma população, por exemplo, negra no Brasil de mais ou menos 50%, 55%, mas que na política esse número baixa consideravelmente. Então, eu estou falando de super e subrepresentação. O racismo e a escolarização, aí eu tinha um exemplo que passou no... Depois eu posso mandar os enlaces para vocês pelo chat, com o caso de uma professora em Brasília, né, que vai relatar uma série de processos de discriminação que vivencia na sua sala de aula, mas a gente teria, por exemplo, o trabalho da Eliane Cavalheiro sobre do racismo do lar ao racismo escolar, mostrando como a dinâmica das relações raciais no Brasil vão se consolidando a partir de um silêncio, de um processo em que eu sou vulnerabilizada, eu sou discriminada, e quando eu resolvo reclamar e explicitar essa crítica, me criticam a mim, dizendo que eu sou grosseira, eu sou agressiva, radical, que eu estou inventando, ou que eu sou complexada, enfim, uma série de xingamentos frente ao ato simples de explicitar a discriminação e a relação de poder que me coloca num lugar subvalorado, né? E aí eu tenho uma dupla violência ali de que não pode falar sobre isso. Então, os processos de escolarização vão mostrar isso com números bastante grandes, né? Também desigualdades no acesso, no trajeto da escola, maiores repetência, muito mais problemas de interação, inclusive de
colegagem no contexto escolar, saída mais tardia e pouco ingresso logo no ensino superior. São números que também podem me mostrando. Racismo e atenção à saúde, o tema da pandemia. A professora Amanda já começou com um exemplo disso. Aqui na Colômbia também temos visto algo similar. Tem um vídeo da professora Nilma Lino Gomes, que logo eu posso também compartilhar, que acho que é muito bom, no sentido que consegue sintetizar uma série de argumentos que explicam esse processo, de como a desigualdade racial vai se refletir novamente no tema da saúde. Não porque os corpos negros têm uma simpatia com o vírus, né? Não tem a ver com isso, senão com aspectos sociais ou de comorbidade que estão muito associados e mais presentes na população negra, que vão gerar que a gente tenha aí uma maior, inclusive um maior número de mortes, né, no processo do vírus, infelizmente. Então, essa reflexão que vai fazendo a professora Nilma é muito importante, e também uma dificuldade em chegar ao serviço de saúde, ou seja, todo olho é o trajeto, né? A noção de trajetos e trajetórias nos ajuda muito aqui, porque é pensar um acesso inequitativo à saúde, ou está distante do serviço de saúde porque mora no território muito longe, ou porque esse serviço, ou chega, mas o serviço não tem boa qualidade, ou chega, o serviço tem boa qualidade, mas não é bem atendido porque os profissionais de saúde também trabalham com imaginários racializados que discriminam muitas vezes esse sujeito, e todos os outros fatores que podem estar associados, de ter, por exemplo, mais probabilidade de pressão alta, e justamente é um elemento que termina gerando maior mortalidade. Então, aí uma série de elementos a entender no campo da saúde, e há muito estudo, a ONG Crioula, a professora Jurema Werneck e outros têm muitos estudos bem potentes de dados e de exemplos para a gente entender como o racismo se reflete no cenário da saúde. E racismo e território, aqui eu deixei, logo eu posso compartilhar, inclusive, a apresentação, um enlace de uma live que teve esse final de semana sobre vida quilombola. Aí a imagem é de um filme que chama Terra Vermelha, pensando no contexto indígena, como as populações de territórios afro-indígenas aí sofrendo com maior ênfase, especialmente pelo Estado, pelas dirigências de Estados que temos hoje, né? Já como afeta a essas populações um Estado que as não reconhece, as deslegitima e trabalha desde imaginários racializados, né, e excludentes. Então, aí, esse tema do racismo em território, com a morte de lideranças indígenas e quilombolas, é um dos exemplos. Outro é o próprio roubo das terras, né? Mas são impactos muito fortes do nível macro, que a gente pode olhar em números, né? Tem menos acesso e tenência à propriedade das terras, enfim. Me faltou aqui o carro-chefe, eu acho, de grande parte do movimento negro do Brasil dos últimos 20 anos, que é o âmbito laboral. Esse é um âmbito super forte aqui também, aí me faltou, mas nesse é super reconhecido, digamos assim, a dificuldade de entrar e logo de ascender, né? E de poder estar em diferentes âmbitos laborais. Aí é também outro cenário da vida cotidiana, né, digamos assim, que a gente poderia ver o racismo estrutural operando. O segundo nível é já o que eu dizia do racismo no nível micro, e que aí eu ponho a foto da Marielle, porque acho que é um bom exemplo, sendo um caso bastante triste, mas é um exemplo bastante forte para mim, inclusive um exemplo mais além para além ou junto com o racismo de crimes de Estado que a gente tem tido. Parece, a meu ver, que estamos entrando num outro capítulo da política brasileira também, que é para a gente pôr lupas muito grandes, né? A possibilidade de entrar num capítulo de uma política feita a partir do sangue, da execução, e de que isso não passe nada, digamos assim, né, da impunidade. O caso da Marielle é bastante chocante, e eu acho bastante potente para que a gente possa pensar e acompanhar não só o que passou, mas as lutas que se derivam dali, como essa comoção mostra também um movimento social muito maduro, muito coesionado e muito forte, né? Quando eu penso no racismo já em nível micro,
Bom, como todos esses cenários da vida cotidiana, como pesquisadora, eu poderia pensar um ou outro, pensando a desigualdade. Quase sempre a gente vai trabalhar, como eu dizia, com todos esses elementos como um telão de fundo. Mas já, como pesquisa, geralmente a gente vai escolher algum desses elementos também, vai depender muito da disciplina. No meu caso, que é o campo da linguagem, vou me focar muito, por exemplo, nas interações sociais, e teria muita possibilidade de aportar pesquisas como dos imaginários, e esse impacto, né, dos grandes números em algumas trajetórias de vida, com estudos de caso ou histórias de vida. Então, na cena 2, eu passo a adentrar um pouco mais com alguns exemplos. Queria aqui, antes de passar para essa segunda parte, só dizer que, bom, raça sim existe, né? Então, como é que a gente pode responder quando nos perguntam do racismo ao contrário? Então, com essa primeira parte que eu apresentei, eu queria principalmente chamar a atenção para que a gente pudesse entender o racismo, portanto, como um sistema de relações de poder que vai derivar e se expressar em desigualdades também sociais, mas que leva consigo um sistema de valores, de simbologias, de discursos, que deriva em exclusão e privilégios. Então, aqui não tem como ser ao contrário, porque a gente tem já as paridades, né, um pouco o que vão dizer dos estudos descoloniais. E se vocês querem ver, essa discussão está muito forte em Walter Mignolo, no livro que chama Desenhos Locais, Projetos Globais e Desenhos Locais e Projetos Globais, falando justamente desse processo colonial, de como eu trabalho a partir da metrópole, mas desenho isso como se fosse homogêneo para todo mundo. E aí ele vai falar muito dessas dicotomias coloniais, como elas têm sempre uma relação de hierarquia. Então, você é homem e mulher, mas homem é privilégio e mulher é exclusão. Sempre tem o lado bom e ruim, né? Realmente, uma das propostas desse grupo é, bom, como eu rompo com a colonialidade? Parte disso é sair da dicotomia. Como eu saio dessas concepções tão hierarquizadas, mas também dicotômicas de pensar a vida. Preto e branco, claro escuro, bom ou ruim, certo ou errado. Não, pensemos de uma maneira mais heterárquica, mais plural, né? E aí a noção de igualdade, diferença e desigualdade nos ajuda a pensar os efeitos dessas políticas que têm sido quase sempre coloniais, mas a possibilidade de desenhar outras em direção a uma justiça social e cognitiva, digamos assim. Quando eu falo de raça, ou da noção racial, o tema da identificação é muito importante. Eu falava no tema do quesito raça-cor, no sistema de saúde, e isso está pressuposto a partir de uma ideia de autoidentificação. Eu chego no serviço de saúde e as enfermeiras ou quem me atende deveria perguntar como eu me caracterizo. Isso é um elemento bastante importante. Mas, obviamente, desde as ciências sociais, a gente tem claro que o processo de identificação ele sempre é correlacional. Só existe porque existe um outro. Então, a relação de construção de identidades, ela sempre se dá nessa relação com o outro. E aí, o poema da cantora Victoria Santa Cruz, que é uma cantora muito famosa peruana, eu gosto muito, chama Me Gritaron Negra, porque justamente ela vai nesse processo mostrar como o sujeito, ela se descobre negra quando uma amiguinha de infância a chama negra, mas logo ela vai, com todo o tempo do poema, ao falar me gritaram negra, sim, eu sou negra, sim, vai mostrando esse processo que a gente pode passar, que é de reelaboração, reconstrução e criação de novos sentidos para a noção de negro, que é um pouco o processo que fez o movimento negro brasileiro, de ressignificar, subverter e positivar a palavra, porque a palavra é uma luta, né? Uma arena de luta. Então, a palavra em si não tem sentido. Os sentidos nós atribuímos e no discurso, na interação. Então, acho que esse poema é muito dissente do processo que a gente vai ter social, em qualquer contexto, de ir se construindo nessa correlação com o outro, mas de poder romper com o imaginário negativo que o outro atribui sobre nós, do que é ser negro, de uma visão mais colonial, e poder subverter e reconstruir uma noção positiva dessa negritude. Então, pensando na negritude como essa herança de conhecimentos,
que nos legaram, apesar e sobre todo o processo colonial. Já como é possível sobreviver a todo esse processo violento, estar aqui e ainda ter muito que dar e muito conhecimento a compartilhar. Então, essa outra olhar, digamos que seria trocar de lentes e pensar de uma lente mais positiva, que também está na discussão de Frantz Fanon, né, como eu posso jogar com as máscaras, mas subverter esse colonizado que está dentro de mim. E isso é o que também Kabengele Munanga vai apontar, mas destacando que isso tampouco é simples, né? Porque, obviamente, todo o tempo a lente colonial, o discurso do outro negativo sobre mim, também me afeta e eu também o interiorizo. Então, o professor Munanga vai dizer que parece simples definir quem é negro no Brasil, mas num país que desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim como a questão de identidade do negro é um processo doloroso, que volta ao poema, né? Nem sempre a gente começa a se identificar como negro de uma maneira positiva. E os conceitos de negro e branco têm fundamento etnossemântico, político e ideológico. Mas, para ele, não deveríamos contemplar ali o biológico. Né? Então, do ponto de vista dos casos da América Latina, tinha alguma mensagem aqui para mim? Ai, sim, esse poema é super lindo. Depois eu ponho aqui ao final para se sobrar um tempo na conversa, que é muito, muito potente, muito diciente, como dizem em espanhol. Diz muito, né? Ele diz muito, é muito poderoso na palavra e na interpretação que faz também Santa Cruz, do processo de subversão e de reconstrução de si como um sujeito negro. Então, alguns casos da nossa Abjajala, né, da nossa América Latina, o Abjajala. Então, o primeiro que eu queria começar é com o caso colombiano, pensando nessas construções da identidade. Né. Aí é uma imagem do mês de maio, também houve a abolição, o término legal do processo de escravidão no mês de maio, na Colômbia, um pouco antes do Brasil, e aí se faz, então, há muitos contextos, fazemos comemorações do Dia Nacional da Afrocolombianidade, e também um pouco na linha do Brasil, por um lado de visibilizar, né, a cultura, a herança africana no contexto colombiano local, mas também de reconhecer e criticar as desigualdades atuais. Né? Então, aí a gente tem toda uma oferta de gastronomia, empreendimento, mostras folclóricas, desfile, mas também toda uma discussão frente às desigualdades atuais. Homenagem a Manuel Sapato Oliveira. Manuel Sapato Oliveira é uma figura bastante importante para o caso colombiano, de reconstrução das identidades negras, e no mês de maio termina sendo uma das pessoas bastante mencionadas. Né? Tem algo que me parece interessante pensar que tem a ver com a identificação na Colômbia. A diferença do Brasil, esse processo de positivar o termo negro de modo quase nacional, não é tão forte aqui. Então, as diferentes regiões do país têm formas de reconhecer a identidade negra. Então, por exemplo, o contexto em que eu estou, que é o contexto de Antioquia, como chamam, um contexto mais andino, muitas pessoas do movimento social vão se chamar afrocolombianos, movimento social afrocolombiano, enquanto em contextos mais do Pacífico, eu vejo as pessoas se reconhecendo mais como negras. Inclusive, aqui vou mostrar mais adiante, aqui tem um livro sobre todo o movimento social colombiano, e aí tu vai ter as nomenclaturas que, inclusive no censo, temos para identificar as populações. Então, afrocolombiano, negro, raizal, que seriam as populações da ilha de San Andrés e Providência, que inclusive tem uma língua própria, um crioulo, e o palenqueiro, que seria mais similar ao quilombola do Brasil. Então, aí são só 4 de algumas das categorias, mas digamos que essas são as instituídas socialmente. Eu não vou entrar muito no censo, mas o censo é um pouco esquisito, porque se você é afrocolombiano e tal, você tem um elemento para clicar. Se é indígena também, mas se você não se considera um outro, não tem. Então, é como se os outros sujeitos que não são ou afros ou
ou indígenas não tivessem uma etnicidade para se associar ou se vincular. A diferença de nós no Brasil. Aí tem um tema interessante de reflexão, inclusive que, para quem gosta do tema de estatística, é um tema interessante de observação em diferentes países, né? Como se nomeiam os sujeitos, mas como nomeia o Estado os sujeitos a partir do censo. Entrando já nas estratégias discursivas, e estou na última parte, no caso da Colômbia, esse estudo que eu acho bastante interessante, de Soler e Pardo, que vai partir da análise crítica do discurso, elas analisam materiais escolares, textos didáticos e textos jornalísticos, entre 96 e 2006, pegando justamente um período um pouco antes, 5 anos antes e 5 anos depois de um processo de acordo de paz. E aí buscando ver justamente quais eram as estratégias discursivas desses dois textos que são tão potentes socialmente, na configuração de imaginários. Os textos que circulam são veiculados em jornais, e no jornal que circula bastante aqui, e o texto escolar, que é o texto que está desde o início, né, todo o processo de escolarização com as crianças. Então, aí elas vão observando que muitas vezes a visibilidade a esses grupos afrodescendentes e indígenas apenas reafirma as assimetrias e os estereótipos existentes. Então, é muito interessante porque às vezes a gente reclama só a visibilidade, né? E o que esse artigo vai nos mostrar é bom. Sim, é bom aparecer, estar visível, mas também tem que perguntar como, né? E aí, por exemplo, no material didático, elas vão mostrar como há uma ocultação dos atores em muitos dos textos, ou das práticas dos sujeitos. Então, quando a gente fala de uma prática muito bacana, que é de origem afro ou indígena, a gente não diz de quem é. A gente só fala da prática. Quando são ações de comunidades mais europeias, aí sim a gente associa o ator e a prática de modo positivo. Então, aí elas vão mostrando, bom, tem umas tendências que não são tão positivas. Né? A apresentação de fatos inconclusos ou com informação distorcida, quando esses grupos são o foco da narrativa. O outro elemento é já nos textos de imprensa jornalístico, que ao representar esses grupos em notícias e reportagens, são representados como um problema, como imagens de um coletivo indiferenciado, um outro que não possui semelhanças com o restante da sociedade, ou um coletivo que sempre está em conflito com o Estado, o que termina por reiterar um estereótipo negativo, né? Por exemplo, no as imagens que a gente vai ter de um estado que chama Cauca, quase sempre são quando os indígenas estão fazendo protestos, manifestações, ou então, fecharam as estradas, que horror, estão dificultando o desenvolvimento regional. Então, esse tipo de discurso termina se reiterando muitas vezes e não confronta com os discursos que sejam mais positivos, para pelo menos equilibrar e poder aí sim humanizar os sujeitos, né? Então, o panorama do racismo, e aí elas vão sintetizar pensando essa correlação, porque Colômbia também é uma nação que se pensa na tríade racial, né? Europeus, africanos e indígenas. E qual é o lugar da população afro aí? Então, elas vão apontar as autoras que o panorama do racismo na Colômbia mostra um país impossibilitado de incluir e considerar o outro como igual ou diferente. Afrocolombianos e indígenas, no entanto, podem ser equiparados. Os colombianos continuam aceitando a dicotomia mestiço-indígena, apregoada por mais de um século pelas elites, mas sem deixar nenhuma possibilidade de inclusão para os afrocolombianos. E isso é bem verdade, se a gente vai acompanhando os meios de comunicação, ainda segue esse tipo de narrativa, né? Os afrocolombianos como um não lugar. E quando tem lugar, é um lugar de subcategoria dentro do marco mais amplo social. E se a gente pensa na correlação com o Brasil, quase que poderíamos dizer que é o contrário, né? Assim como a gente tem uma valorização da população negra, mas uma maior visibilidade, né, para as lutas e propostas da população negra, no caso da Colômbia, essa visibilização está mais forte para a população indígena. E aí acho que é interessante ver nessa comparação, isso vai se reiterar muito em outros países latino-americanos também, mas para pensar, justo para aprender, né, como a gente também trabalha num lugar de valorizar e de visibilizar de modo mais equitativo, né, as populações racializadas. Então, no caso mexicano, era esse vídeo que vou tentar passar ao final, mas mostrando justamente o processo de branqueamento e de racialização muito tempranamente no processo escolar, e uma das discussões, no caso do México, é justamente essa, qual é o lugar dos afrocolombianos, né?
Mas para a população indígena, sim, tem uma agenda bastante visível de luta, e penso que a experiência de Chiapas, por exemplo, a Universidade da Terra, tem uma série de experiências muito locais, valorizando e buscando desconstruir um pouco essa relação tão hierarquizada que vai sobrevalorizar os aspectos culturais europeus e desvalorizar os aspectos culturais ou sujeitos indígenas, né? Porque no caso do México, inclusive, tu até tem uma valorização da herança, ancestralidade indígena, mas isso nas interações a gente vai observar elementos de bastante desigualdade e tensão, né, nessa fricção. O caso do peruano é outro. Acho bem interessante este artigo por pensar o elemento da educação. Como o elemento da educação vai se pondo como um aspecto de branqueamento social. Então, esse texto chama Eu te discrimino porque a falta de educação me ofende, diz a Vala Zaquiriei. Elas vão destacar aí como populações indígenas campesinas, quando vão passando por processo de escolarização e migrando mais em direção à cidade, terminam por ser mais aceitadas que as indígenas campesinas, que digamos que são indígenas mais da gema, né, mais, menos mestiçadas. Mas, infelizmente, é desde essa lógica muito do branqueamento. Então, como não perder de vista a noção de raça e racismo para poder observar as mutações, justamente, que a noção de raça vai passar ao longo dos tempos e que, no contexto atual, poderia, muitas vezes, estar enmascarada a partir da escolaridade. De la Cadena, 2000, que é uma autora que vai discutir muito o tema da identidade no Peru, destaca que o termo mestiço foi adotado justamente para distinguir um indígena educado de outro com menor capital cultural. Como aí esse processo histórico nos ajuda a entender as relações de hoje. Bueno, esses eram alguns casos que eu tinha, então pensando nesses entrelaçamentos já e conexões, né? 4 delas que eu gosto de destacar têm a ver com o mito da democracia racial. Temos países com relações bastante violentas no trato e com números de desigualdade bastante amplos, ou seja, olhando micro, a relação racismo micro e macro se expressa e se reflete um racismo, mas no ponto de vista do imaginário e do discurso público, aquilo que se aceita e se pode falar, os sujeitos ainda aceitam e pensam que vivemos numa democracia racial, num lugar em que não há grandes discriminações pela noção de raça. O segundo deles é a Constituição, as Constituições Cidadãs, que a gente pôde ter ao longo da década de final de 80 e início de 90, que permitiram que os países se reconhecessem como pluri- e multiculturais. Então, aí são constituições que ainda são muito potentes e positivas para os movimentos sociais, porque nos garantem direitos, né? Ou a possibilidade de brigar por direitos em países que ainda se respeita um pouco a Carta Magna. Acabei de me lembrar da sessão de votação do impeachment da Dilma, então já deu como um tilt aqui, que não sei que tanto seja valorado no Congresso Brasileiro a Constituição. Então, a nossa Constituição Federal de 1988, no caso da Colômbia, a Constituição Política de 91, aí temos artículos bastante importantes na garantia dos direitos à língua, à diversidade linguística, a populações indígenas e afros a viver no seu território, enfim, e de reconhecimento da pluralidade cultural. A participação de muitos dos nossos países na Conferência de Durban, em 2001, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Formas de Intolerância Correlata, e aí destacando a importância desses organismos internacionais quando terminam por potencializar e legitimar as lutas nacionais e locais. Então, esse contexto da participação em Durban garantiu, em muitos países, a firma do que era um plano de ação e de acordo, né, de Durban para implementar políticas de ação afirmativa. Então, no caso da Colômbia, a partir daí a gente teve um salto bastante significativo em políticas que reconheciam já a população negra, não só a população indígena. Então, essa participação eu vejo como algo bastante importante, um divisor de água para muitas populações que reconheciam racismo, mas não racismo frente à sua população negra, por exemplo, ou frente à sua população indígena. Então, aí muitos estados tiveram que reconhecer e abrir mão um pouco desse mito da democracia e observar que sentiam que fazer algo contra o racismo e a desigualdade racial.
E logo a expansão da educação superior e reivindicações por equidade na educação, mas em outras esferas também, né, em que as desigualdades se manifestavam. Então, aí já para ir fechando, tem como entender, né, essa desigualdade e que se dá tão fricção, né, porque estamos todos juntos, mas separados, parece ser. E com essa foto, que é uma foto de uma região de São Paulo, nossa grande São Paulo, que vai mostrar justamente essa fricção e essa convivência com níveis de desigualdade bastante violentos, gostaria justamente de poder reiterar algo que é importante, que a desigualdade ela se constrói. Então, a minha noção de desigualdade é uma noção de algo construído. Pese que no sentido comum, muitas vezes as pessoas pensam que assim sempre foi e sempre será. Então, não, desde as ciências sociais a gente tem claro, e com toda a teoria social contemporânea, que as desigualdades elas são construídas. São herdadas também. Né? Então, a gente, quando chega a herda a língua e herda uma série de valores que podem ir mantendo essas relações de desigualdade. E se constrói em cada interação, em cada discurso que eu posso proferir, posso desconstruir ou reconstruir, ou reafirmar, consolidar, ou subverter, ou recompor. Então, quando eu observo a desigualdade como algo social, posso pensar de maneira mais positiva também como eu posso trabalhar por desconstruir esse processo de desigualdade. E aí os marcadores sociais de diferença, como uma noção mais dinâmica, né, acho que são importantes para a gente ver aí o lugar forte da raça na construção dessa desigualdade social nos países latino-americanos. E as dinâmicas sociais como construção de simbologias, imaginários, crenças que também nos fazem, em níveis micro e macros, ter uma persistência do racismo nas nossas relações. Não podemos, então, ao ver essa desigualdade como algo construído socialmente, não devemos nunca perder de vista as agendas de movimentos negros e indígenas, e de mulheres, e quilombolas, e outros, LGBTI, camponeses, que trabalham por um outro mundo possível e que vêm justamente buscando outras formas de conviver nesse mundo, um pouco como eu também falava ao início, né, as oportunidades de coisas que são muito desagradáveis como a pandemia, mas sempre temos oportunidade de pensar num outro mundo possível. E aí, com essas fotos, queria apenas chamar a atenção para as possibilidades da visão mais interseccional da desigualdade, que todos os estudos interseccionais que partem de feministas negras e que hoje vão ganhando um lugar com muitos outros movimentos acadêmicos e políticos. É uma aposta política, mas também acadêmica, o processo de autoidentificação dos povos e das comunidades como algo importante de se levar em conta, e os movimentos sociais e sua produção de conhecimento, né? Tanto na ação de luta na rua, nas manifestações, nas campanhas, mas também como isso produz um conhecimento e um saber sobre os sujeitos que estão ali, e que sensibiliza, né? Ou que pelo menos busca sensibilizar a cada um de nós nos processos que fazemos de educação e de formação. E aí eu fecho com um poema que quero ler do nosso querido Oliveira Silveira, que está nessa fotinho, que é o idealizador do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e é nosso conterrâneo, por isso que somos gaúchos. E também quero ter a imagem da Chimamanda Adichie, como essas vozes outras que sempre existiram e existem, e que nos ajudam a ter não só esperança, mas que também acho que é bastante potente, ter esperança nesse mundo, mas nos ajudam a pensar outras rotas, e caminhos e percursos a seguir para transformar e criar um outro mundo possível. Então, eu quero ler um fragmento de um poema de Oliveira Silveira que chama No Mapa. Então, assim, no mapa. Pelo litoral ficou de norte a sul Nagô. Ficou no Recife Xangô. Na Bahia ficou Candomblé. No Rio Grande do Sul é o quê? Batuque, tchê. Filho de santo de bombacha. Ogum comendo churrasco. Jeito gaúcho do negro batuque. Então, quero finalizar com esse poema como um abraço a cada um dos nossos colegas gaúchos e não gaúchos que estão nos acompanhando no dia de hoje. E muito obrigada. Oi, Luanda, muito obrigada.
Eu não sei se tu vai passar o vídeo que tu disse que tu ia passar no final. Vamos ver se não cai, porque eu tentei passar, fiquei com vergonha de tentar passar, porque a outra hora eu fui tentar passar e caí. Vamos Ah, ver se... tá. Mas, Tu não, quer mas tentar? sim, vou tentar. Enquanto Tá. isso, podem ir pensando em perguntas ainda. Isso. Enquanto a Luanda vai tentar nos passar um vídeo, e aí então vocês vão já anotando as suas perguntas aí no chat. A Desirê tá aí para ajudar a organizar as perguntas, e também, como nós somos um grupo pequeno, pode também tranquilamente abrir o microfone e a câmera, não importa, estar de pijama, alguma coisa assim, e aí pode fazer sua pergunta direto. Ai, acho que vai dar. Então, vou passar um fragmento da campanha viral do racismo no México e depois Ok, passo o completo da Vitória Santa Cruz. Fica um pouquinho tremido, mas acho que dá para ouvir. Né? tá. Vou tirar minha câmera um pouquinho. ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este es un video de una campaña que replica una investigación hecha, creo que en los años 40 en Estados Unidos, pero ahí lo que me parece más importante era ver este proceso de asociación, ai, que pena, de associação da ideia de raça a valores morais e éticos, que era o que a gente falava um pouco no processo de racialização. Então, são crianças de início de etapa escolar, mas que já têm uma série de valores e crenças muito do paradigma do racismo, né? Então, bom, feio, mal, perigoso, associando aos bonecos. Os bonecos são iguais, inclusive as pesquisadoras não encontraram boneco negro, então elas pintam o boneco branco de preto para simular pois, o boneco negro, né? Então, são bonecos iguais, só muda a cor, para a gente ver também aí o texto, né, do fenótipo. Então, já passamos a ver o processo de criação da Vitória Santa Cruz. Queda 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. En pronto una voz de la calle me gritaron: negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dicen. Sí, ya con ser negra. Negra y yo no sabía la tristeza que yo escondía. Negra y me sentí negra. Negra como yo decía. Negra y le toserí. Negra como... Está cortando muito, não? Está cortando muito. Sim, quer... o pessoal está pedindo que tu envie os vídeos pelo chat ali, é possível? Melhor. Sim. Luanda, que de repente o pessoal quer ter. E vou botar outro vídeo desse também. Isso, eu mando já pelo chat com os títulos. Ok. Esses vídeos que são nem sei como dizer, né? Uma paulada, um desespero na gente, esses vídeos. Pois é isso, né? Quem está aqui leu a dissertação da Eliane Cavalheiro é um pouco isso, né? Gente, que sufoco aquilo. E eu gostei quando a Luanda falou que nós herdamos, né? Nós herdamos. As desigualdades são construídas e também elas são de alguma forma herdadas, né? Quer dizer, quem que define naquela imagem
fatídica que a Luanda mostrou aqui, quem que define se tu vai morar num apartamento com uma piscina por andar ou se tu vai morar do outro lado ali do muro, né? Onde são países totalmente diferentes, né? Bom, então eu acho que podemos encaminhar assim hoje, que quem quiser fazer a sua pergunta pode abrir o seu microfone ou o seu microfone ou o seu vídeo e falar. O que que vocês acham? Um silêncio. Isso, a imagem, essa imagem de Paraisópolis. É uma pergunta, Amanda, se ali é Paraisópolis. Pode ser qualquer outro lugar, mas se ali especificamente é Paraisópolis. Pois eu não sei onde é essa imagem. Eu vejo essa imagem correr por aí. Eu não sei se a Luanda sabe dizer para nós da onde ela é. Não, eu não localizo o bairro de São Paulo. Sim, ela é em São Paulo, né? Sim, mas não localizo o bairro. Você Sim. reconhece? Terezinha, é uma pergunta ou você reconhece que é de lá? A imagem. Porque É porque a imagem me faz lembrar daquela polêmica da morte dos jovens, né? Os 9 jovens que foram pisoteados naquela festa. E daí surge a discussão de morar em Paraisópolis e do lado ter morar na favela, Paraisópolis, né? O contraditório nome, e do outro lado você ter uma civilização e uma barbárie de maneiras bem próximas. E a morte Terezinha, é sim. Sim. Exatamente. Eu tô te mandando aqui o link de uma matéria sobre essa. Gente, essa imagem aqui é uma coisa. Ela é muito forte. Ela é muito forte porque não é só a questão da diferença, mas também da necropolítica, não é isso? Do que pode pisar, voltando à ideia de pisar, tal como inseto, sobre minha bota, meu coturno, eu posso pisar com o joelho, eu posso matar o outro inseto, como o Floyd, e aí vai a ideia de que eu posso pisar, está tão abaixo na desigualdade que eu posso pisar sobre esses corpos. E a noção das racializações do território, né? Do território, sim. Sim. Mas obrigada, eu não tinha referência dessa imagem, já tenho. Sim. E o caso, né, que é trágico. Esperar o pessoal se pronunciar aí. Tá, eu tenho só uma pergunta, enquanto o pessoal vai colocando ali se tem alguma pergunta. Kathleen, tem uma pergunta. Você quer abrir o microfone e falar, Kathleen? É mais fácil. Oi, noite! Oi, querida! Estão me escutando bem, então, né? Sim. Então, obrigada pela fala, assim, que tem algumas coisas que eu acho que eu tenho enfrentado como professora de ensino médio também, né? Eu dou aula no Instituto Federal e eu dou aula desde o ensino médio até o ensino superior. E, assim, uma das experiências que eu tive que foram mais traumatizantes para mim foi fazer parte da banca de heteroidentificação, né? E uma coisa é fazer isso, claro, foi reivindicação do movimento negro, acho que, né, é uma estratégia, só que fazer isso a nível de ensino médio eu achei muito cruel. Primeiro, porque, como é que a gente fez, né? As crianças, né, 14 e 15 anos, entravam na sala, a gente filmava, os pais não poderiam falar nada, e a primeira pergunta que se fazia era se já tinha sofrido racismo. Só que com 14 e 15 anos, não se sabe muito bem o que é isso.
E aí exigir que eles respondessem isso eu achei muito, muito estranho, muito difícil. E uma outra pergunta que a gente fazia é como você se declara? E aí é aquela vergonha de dizer, porque sabe que o jogo que exige que você se declare, né, preto, e eles não conseguiam fazer isso. Era muito, muito interessante esse processo de verbalizar essa identidade que não está construída ainda, né. E quando o racismo era muito forte, porque daí a cor da pele, né, não dá para disfarçar, não dá para fazer o jogo do colorismo ali, né, aí os relatos eram muito fortes, e eu achei isso muito injusto, né? Para entrar numa escola boa, a pessoa tem que contar a sua dor, tem que publicizar todo o racismo sofrido, e eu não sei, eu fiquei assim, quebrada, porque eu não achava aquele processo nem um pouco justo, ainda mais com adolescentes que ainda estão construindo essa identidade. Então eu gostaria assim que tu falasse um pouquinho mais sobre como que é esse processo da construção das subjetividades, porque é muito complicado, né? Tudo diz que é ruim, né? Ser negro é ruim, né? Qualquer coisa não branca é ruim, né? Mas quanto mais a cor denuncia o teu lugar, né? O teu território, a tua religião, a tua condição econômica, pior fica. E aí o problema que a gente tenta trabalhar, então, no ensino médio é justamente esse fortalecimento da identidade, né? De denunciar que a estrutura que humilha, que a estrutura que nega, o racismo rouba quem tu é. E aí a gente tenta reverter isso, né? Só que a gente não pode devolver o quem para a pessoa, é a pessoa mesmo que tem que construir o seu quem. E aí é que tá, eu queria ouvir um pouquinho mais, então, esses processos de construção da identidade, o que dá para pensar, como a gente enfrenta, então, esse processo dolorido, porque, por um lado, a gente também tem, às vezes, um estereótipo do ser negro, especialmente baiano, né, aqui do Sul a gente acha que ser baiano é ser poderoso, né, as mulheres negras baianas, elas têm uma imponência, elas têm, né, elas ocupam um lugar no mundo, e aqui, por exemplo, na minha escola, que é Osório, é difícil, assim, não se tem esse poder, né? E aí é que tá, mas também talvez não é essa identidade que essas adolescentes, né, vão chegar, né? Não é outra identidade que não é um padrão também do ser negro, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho mais, então, sobre esse processo todo, mas muito obrigada pela fala, viu? Foi maravilhosa. Não, imagina, obrigado, Kathleen. Está, ótima intervenção. Bueno, vou falar algumas ideias, não sei se eu tenho uma resposta, mas porque tua própria pergunta me abre perguntas que eu ficava durante o processo das ações afirmativas. Esse é um dos temas mais talão de Aquiles, como se diz, né, do processo das cotas, por exemplo. Então, quando a gente está no processo de construção das cotas, no caso da URGS, também muitos dos professores, na sua maioria professores brancos também que estavam no processo da comissão, tinham muito prurido e muito cuidado com como seria a autoafirmação. E muitas pessoas do movimento negro tinha duas posições que eu achava mais fortes. Assim, uma era de ir sempre pela autoidentificação. Por quê? Porque a carga, especialmente no Sul, né? Acho que também tem regiões do Brasil que poderíamos ter outros contextos. Mas a carga simbólica de se dizer negro é tão forte que a gente não teria tantos casos de fraude, né? De pessoas não negras querendo se assumir. Isso já teríamos que voltar a ver os dados de agora, como estavam, mas nas primeiras turmas, realmente a gente não via um grande número de pessoas brancas querendo se passar por negras, isso não se via com muita... Mas, de toda forma, a autoidentificação é só assinada, então a pergunta é, bom, mas termina sendo um processo muito individual. O outro processo que era muito liderado pelo Frei Davi, que é de uma organização afro bastante conhecida, de pré-vestibulares para negros, enfim, ele dizia que ele achava que esse era um momento de celebração, mas de celebração casa dentro. Então, que uma das possibilidades é que essa identificação fosse junto a pessoas e líderes do movimento negro, e que nesse processo de conversa, as próprias pessoas que fossem se identificar, nesse auto-reconhecer o outro, também os sujeitos que não fossem negros sentiriam alguma vergonha,
essa esperança, mas eu realmente acho que isso é bem possível que passe, ou seja, num cenário em que todas as pessoas deveriam ser negras pelo processo da cota, um sujeito que não fosse, automaticamente se veria explicitado e visível, então se retiraria, digamos assim, ou seria convidado, mas não de uma maneira explícita, senão implícita pelo texto do fenótipo. A terceira experiência que eu vi bastante era, por exemplo, a experiência do Paraná, que tinha uma entrevista, que era o que tu disse. Mas o exemplo que tu traz eu acho muito bom, porque justamente quando tu pensa isso com adultos, quizás sejam processos mais fáceis, né, do que com adolescentes e às vezes muito jovens que não têm. Porque a gente tem múltiplas identidades e nem sempre a gente pensa sobre identidade negra. Se eu for pensar, inclusive no meu processo, eu comecei a pensar sobre a questão do racismo quando eu já estava na universidade, e isso já tinha 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com cursinhos pré-vestibulares para negros. Ou seja, eu não sou uma militante de por vida, como às vezes as pessoas pensam, né, você sempre foi militante? Não. Eu sou uma mulher negra, de uma família negra, em que a gente sabe que existe racismo, mas o tema da Eliane Cavalheiro é importante, não é uma discussão, entendeu? Ah, não, isso existe, mas sigamos em frente, inclusive como um instrumento de sobrevivência. Então, não é uma família com grande escolaridade, então não tem uma discussão muito politizada sobre isso. E muitos dos jovens que entram nas universidades por cotas ou nos institutos federais vêm dessa trajetória, primeira geração a acessar a universidade, a encontrar, inclusive, muitas vezes ali nesse contexto, um discurso mais politizado sobre o racismo e sua identidade, no sentido de se identificar com um legado que não conhecia, ou que via como algo negativo. Então, aí é um elemento que, bom, eu penso que a ideia da celebração ou do espaço mais coletivo poderia ser uma estratégia, mas penso que a pergunta sobre o racismo, ela também é importante, não sei se na entrada nesse contexto, porque outro dos elementos muito tristes e contraditórios é que, no caso das universidades, o estudante é negro para entrar, mas logo tem que ser branco para permanecer, porque se não tem mudança curricular e a sensibilização dos sujeitos na universidade também nunca vai ser total, não em todos os cursos trazer a história afro-brasileira vai ser valorizado pelos professores. Então, realmente, a crítica dos jovens universitários é que, logo para permanecer, tem que atuar na branco-normatividade. Então, aí tem uns temas que são delicados, né? E aí tu traz o tema dessa construção da subjetividade e de subjetividades de identidades que são não só vulnerabilizadas, né? São, sei, a expressão em espanhol é ótima, aplastadas, amassadas, assim, como feita nada. Então, como tu reconstrói? Porque os sujeitos, além disso, é o que tu diz, eu tenho que ser negro para entrar, mas realmente isso sempre disseram que é ruim, né? O que agora é bom? Mas eu digo de cantinho, assim, quietinha. Como lidar com isso? Eu penso sempre que a possibilidade da identificação com a identidade negra, ela vem em torno da luta contra o racismo. O âmbito político, ele é fundamental, mas o âmbito histórico também, dos legados, eu teria que trabalhar em ambos, pelo menos dois, né, nesses dois eixos, né? E que no âmbito histórico é onde eu poderia dar vazão a todos os conhecimentos culturais positivos. E isso eu poderia fazer se eu trago para o locus da escola ou da universidade os atores dos movimentos sociais dos grupos dos estudantes. E aí eu estou falando no âmbito afro-indígena, por exemplo, no caso das cotas. Porque é muito difícil os professores que não são dos grupos e que não são de movimento negro, porque inclusive às vezes são professores negros, mas que também não tiveram a oportunidade de saber muito, então não tem esse legado para trazer. Quem vai trazer? Então a possibilidade de conversar com os atores de fora, para mim é algo muito importante, e é uma coisa que é uma orientação, por exemplo, da Lei 10.639, que no caso da Colômbia tem uma muito similar, que é a Cátedra de Estudos Afrocolombianos. Então, como essas leis vão orientar que a gente traga os líderes dessas comunidades, ou os avós, né, os conhecedores desse saber da herança afro-brasileira e indígena, para que eles venham e contem para os seus estudantes, porque tem algo que nada vai substituir, que é também esse contato olho no olho com outro sujeito do teu grupo e que é positivo, que é alguém que tu vê que tem um saber também a te compartilhar. Nada pode substituir isso. Nem um vídeo,
nem que eu conte. Ou seja, esse encontro é importante de poder potencializar ao longo, que é um pouco o que tu diz que faz, né? Ao longo do processo. E entender que esses jovens vão construir também a identidade que eles quiserem, né? Eu acho que não pensar, embora os movimentos negros, os movimentos sociais, vamos trabalhar na construção de uma identidade, porque é uma estratégia política, mas os sujeitos na vida real vão construir múltiplas identidades aí, nem sempre tão alinhadas como gostariam os movimentos, né? Eu espero só que a gente não construa pessoas como o nosso atual líder da Fundação Cultural Palmares. Isso não. Pessoas mais críticas, mas... Antes de passar a palavra para outra Kathleen que a gente tem aqui, que também quer fazer uma... Eu acho muito importante sinalizar uma coisa, né? Que nunca, eu acho, provavelmente, acho que essa é a palavra, provavelmente, quando a política pública de cota estava sendo delimitada, né? Ninguém pensou que todo mundo ia querer ser negro nesse país. Porque, quer dizer, a gente sabe que as pessoas não são brancas, né? Eu tenho amigos agora, sobretudo da família, né? Que não dá pra gente mandar embora porque é da família, né? Como é que vão fazer isso? Mas são pessoas que acreditam realmente que são brancos. Acreditam. Aí tu olha para a pessoa e diz, gente, como é que a gente faz isso? Dá uma passagem para a Europa só de ida, para a pessoa ir lá ver que não é branca, é isso que a gente faz? Mas, quer dizer, nós temos essa questão. Então, assim como a Luanda, eu também não nasci assim, pois é, né? Eu sou negra, que tipo... Não, eu li na minha certidão que eu era parda, e é isso. E vida que segue, né? E aí no Rio Grande do Sul a gente fica muito desbotada aqui, né? Com a falta de sol. Então, é isso, né? Então, eu acho que isso nos deixou numa situação bem complicada de que, bom, como é que a gente faz isso agora, né? Porque as pessoas chegavam e falavam, não, olha só, o meu vô é negro. Mas tu tentou esconder esse vô a vida inteira. E agora tu me desenterra o vô. Então a gente fica aí na frente, né? Frente a frente com essa questão muito, muito complicada de mexer no Brasil, né? Que é isso. E eu vou passar aqui um título de um texto de Lélia Gonzalez, que vocês acham no Google, que ela publicou em 84, e que ela chega na Unbox e ela diz o seguinte, olha, o lixo vai falar agora, mas vai falar numa boa. Então, assim, 84... Pô, ninguém quer ser lixo, né? Quem quer ser lixo? Levanta a mão quem quer ser lixo. A gente não quer ser, né? A basura que fede, que a gente tenta... O que a gente faz com isso, né? O caminhão já vai passar para a gente, né, mandar esse lixo embora. Então, é uma questão muito complicada, essa questão, né? E aí, de repente, o lixo tem um direito através de uma política pública de reparação, e aí os brancos entendem que, pois então, a gente também quer, né? E aí a gente tem que confrontar o privilégio da branquitude. Bom, aí, gente, aí o negócio fica realmente difícil, né? Só para a gente pensar algumas coisas. Vou passar para outra Kathleen, então. Professora Amanda, boa noite, professora. Estão me ouvindo? Oi, sim, Desirê. A Isabel tinha feito uma pergunta aqui antes no chat. Tá. Ela tem o microfone, às vezes não funciona bem, né? Beleza. E ela comentou assim, as lutas e lugares dos negros nas sociedades parecem muito próximas dentro da América Latina. Veja as aproximações entre movimentos latinos, mulheres afro-latinas, por exemplo, mas o Brasil insiste em buscar referências norte-americanas. Seria uma fraqueza, negação dessa latinidade que também é estereotipada? Beleza. Vou passar para a Kathleen Domingues fazer a observação e aí a Luana já arremata as duas, tá, Luanda? Posso falar?
Me ouvem? Tá bem. Bom, eu justamente estava pensando também sobre a pergunta da Isabel ali, e sobre o que a Terezinha tinha comentado, mas antes eu quero dizer que eu gostei bastante da tua fala, Luanda, justamente porque eu estou escrevendo agora sobre isso, discussão teórica da tese, e coincidentemente eu estava com o texto do Grossfogel aberto aqui, na hora que tu comentou. Então, eu gostei bastante disso, gostei dos referenciais, tudo mais. E a tua aula me ajudou a ver, assim, bom, estou indo pelo caminho certo, né? Daí, além disso, eu queria comentar que aquilo isso que a Isabel acabou de perguntar, e o que a Terezinha falou sobre necropolítica, né? Tudo isso faz parte do mesmo projeto, né? A gente vai buscar pensar em Silvio Almeida, né, que está falando de racismo estrutural, e porque quando a Terezinha falou em necropolítica, pensei nisso, né, num sentido amplo. A gente pode pensar na própria pandemia, no genocídio negro, né, pensar no trabalho da Marielle sobre as UPPs, pensar sobre feminicídio, né, como vitimiza mais mulheres negras também, mas eu acho importante pontuar como essa necropolítica, ela está... A minha filha falando aqui, só um pouquinho. A necropolítica, ela está diretamente ligada a esse projeto, né, que tu comentou, de uma colonialismo, do imperialismo e do racismo, né? Então, essa necropolítica contemporânea, neoliberal, ela está tonificando essa hierarquia racial que é colonial. Mas agora, e daí isso que eu estou querendo pontuar, é que ela faz parte de um projeto neoliberal, né? Então, de políticas de austeridade, de desmonte do Estado social, de crise fiscal, de precarização do trabalho, de desmonte de empresas estatais, né, do desemprego, e de uma economia que é mundial, mas é restrita, né? Então, a vida agora, ela não é mais necessária, né, como diria o Foucault, o fim é a destruição, né, da vida. Então, acho importante pontuar isso, como o capitalismo não está diretamente ligado ao racismo, e como ele impacta na subjetividade, na vida, na morte, e que isso está sendo posto, então, em prática na periferia global, né, no Brasil, como traz ali a Isabel, que seria o que o Bembe chama também de devir negro, né, e o devir negro no mundo, a disseminação, né, dessa condição permanente de violência, de morte em vida, e o Silvio Almeida vai dizer, bom, agora outras pessoas vão começar a sentir essa violência também, né, com o neoliberalismo. Então, fiquei pensando em como isso está conectado com o que a Isabel falou ali, fez essa pergunta, porque esse projeto europeu de colonização, de imperialismo, ele vai conectar todas essas formas, né, de violência, desde marcar no corpo até a subjetiva, né, até a simbólica, inclusive, e isso só se faz mantendo a gente também nesses paradigmas europeus. Então, eu penso que tem tudo a ver, assim, uma coisa com a outra. E outra coisa que eu queria comentar, e eu acho que vocês acabam falando disso também, quando falamos sobre políticas afirmativas em outro momento, como ela é um fruto histórico de luta dos movimentos sociais, dos movimentos negros, e como o neoliberalismo também é capaz, né, de cooptar isso e usar ao seu favor, né.
Então, tem o livro do Haider, Assad Haider, A Armadilha da Identidade. Ele, inclusive, exemplifica isso durante as eleições do Trump, né? Ele exemplifica como esqueci o nome da outra candidata à presidência. Nos Estados Unidos usou isso, tentou usar isso para se fortalecer, usando as palavras privilégio, usando a palavra identidade, né, e tudo mais, e como isso é perigoso, né, então, e eu acho que é isso também que está ligado aos problemas da instituição, né, quando vocês quando a gente fala sobre educação étnico-racial, quando tu falava agora sobre o aluno que entra na universidade, mas não tem condições de permanecer, entra negro, mas tem que tornar-se branco, né, para permanecer, porque esse currículo, tanto desde a escola, ele também está fundado nesse projeto colonial, e daí por isso que eu acho importante a gente também buscar esses autores que tu comentou, né, clássicos e anticoloniais, assim, como Fanon, pensando agora o Bembé também, para, além de pensar questões identitárias como paliativos, para pensar nisso como um projeto político, né, de consciência política e histórica. Era só isso, queria conectar algumas coisas, assim, que gostei muito da tua fala, acho que estamos conectadas para além da internet. Obrigada, Kathleen. Acho que, Luanda, tu faz um apanhado dessas duas questões, e de Isabel e Kathleen, por favor. Claro que sim. Mas primeiro, obrigada pelas perguntas, pelos comentários da Kathleen. Sim, é bom sentir que a gente está conectada. Dá um pouco mais de esperança. Acho que a candidata que tu queria comentar era Hillary Clinton? Né? Exato. Hillary Clinton. Penso... Não, pois, mais que uma resposta, tecer comentários, porque acho que vai linkando. Vou falar primeiro a resposta para a Kathleen, já volto na pergunta da Isabel. Acho que também pode derivar melhor da resposta o comentário a Kathleen. Aqui mais que tu vai fazendo, hilando, né, tecendo uma série de relações que acho bem importantes, que derivam da conversa entre o projeto colonial, imperial e patriarcal, né, e eu venho pensando muito nisso em termos de formação docente, e muitos cursos que trabalho sobre o tema do campesinado, porque aí, digamos que trabalho o tema de gênero e raça, mas a partir da noção de ruralidade, por exemplo, que é outra noção que é bem interessante para pensar os processos também de necropolítica e de desigualdade, e que nos atrela ao território. E uma pergunta que faço para os professores é qual política de desenvolvimento a gente está trabalhando, né? Para qual de desenvolvimento trabalhamos? Porque boa parte das políticas do que a gente chama de desenvolvimento, ou em espanhol vamos falar de desarrollo, são políticas que terminam servindo ou emergindo e trabalhando para um projeto colonial, imperial e patriarcal. Então, aí eu já vou buscar o enlace de uma conferência do Boaventura de Souza Santos, que foi muito boa nesse sentido, eu acho, numa conferência Claxo, em 2016, em que ele dizia que para ele era melhor não falar mais em desenvolvimento. Temos que buscar outros marcos, né, outros paradigmas a partir do qual pensar a política e as relações. Porque definitivamente sempre a noção para ele de desenvolvimento está no marco colonial, imperial e patriarcal, e daí não tem muito como chegar a um processo de justiça. E ele vai também falar dessa noção de que se a gente vai buscar uma justiça social, precisa chegar nela a partir de uma justiça cognitiva, né? Ou o que Sueli Carneiro e outros autores vão falar como um trabalho em contra ao epistemicídio ou à violência epistêmica, como vai falar esse que é daqui, Santiago Castro Gomes, do grupo dos decoloniais. Então, como a gente trabalha em contra, né, para desconstruir esses processos de violência epistêmica. E
E do que tu comentava, eu ficava pensando, bom, desse cenário que tu desenha para nós, que construções de subjetividade ficam com mundos sem direitos, né? Sem a possibilidade de direitos e vendo os direitos, as populações em situação de desigual como privilégios. Porque é algo que a Amanda marcava e que eu acho muito importante, é a distinção entre direito e privilégio. E não tem... privilégio não é direito e vice-versa, né? E no caso das ações afirmativas, esse debate era muito forte, a noção de privilégios, por exemplo, na meritocracia. A meritocracia como um conceito que nos ajuda a distinguir, porque não há meritocracia ou mérito quando tu tem todos os recursos para chegar e compete no mesmo processo seletivo com sujeitos que não tiveram as condições de chegar. E não só na sua trajetória, senão na trajetória pregressa, que é a ideia do legado, né? Desses que vieram atrás. Então, se eu não crio uma maneira diferente de selecionar, o que eu faço é reconstruir a desigualdade que está posta. Então, criar um processo de reserva de vagas, se bem que não vai resolver o problema, como diziam, não vai resolver, nada vai resolver todo o problema, uma única política não resolverá todos os problemas. Mas isso sim resolvia algo de maneira temporária, que era ajustar um pouco, ou calibrar o processo de ingresso das universidades, das quais elas não abririam mão. Que o ideal seria a gente dizer que não teria processo seletivo, que todos que quisessem chegar à universidade viessem, mas não é esse o cenário que a gente tem. Ainda menos com um processo que vai de cada vez menor, em 2001, quando começa volta uma intensidade de solicitação de cotas de ação afirmativa, o que a gente tinha era uma grande presença de setor privado na educação pública superior, e cada vez menos no setor público, né? Tanto que a greve que a gente fez, eu entrei na universidade em 2001, e no segundo semestre já a gente teve uma das maiores greves, que foi quase todo semestre, porque a gente tinha um processo de sucateamento das universidades públicas. Isso era durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Logo já, 2002, 2003, isso muda de figura, e eu tive, ao longo de toda a formação, a possibilidade de viver do sucateamento aos rios de dinheiro, não. Mas realmente a gente, comparando com a América Latina, as condições do setor público no Brasil, da possibilidade de ter uma universidade pública e gratuita, só tem no Brasil. A gente também tem que aprender a valorizar um pouco mais as condições de público. E por isso eu penso na construção de subjetividade. Quando eu vim para a Colômbia em 2010, as pessoas falam de coisas públicas que para mim não são públicas, porque a minha noção de público construída no Brasil é outra. Já público é gratuito, é realmente para todos, é o SUS. Aqui eu não posso ir num serviço de saúde se eu não tenho um plano. Eu não entro na universidade se eu não pago. Mas essa é a construção daqui, de um país que, sim, deu todas as portas abertas para uma política colonial, imperial, patriarcal, neoliberal nos anos 90, e que, portanto, chegou ao estado mínimo. E que, nesse momento, a pandemia faz questionar bastante, porque a debilidade do serviço de saúde é bastante grande, do setor educativo, enfim. Então, penso que essa pergunta, como formadores, é muito importante, porque a gente teria que estar perguntando e inventando como reverter esse processo, né? Como desaprender essas formas coloniais e reaprender outras formas de humanidade, como vai propor Fanon. E penso que a noção de desigualdade, por exemplo, é potente. Entender a desigualdade, como ela se constrói no macro e no micro, como ela se reflete, né, em diferentes níveis da vida, a noção de interseccionalidade, para que a gente não pense mais cada coisa em sua casinha, mas pensar que muitas vezes essa articulação pode ampliar alguns níveis de desigualdade para os sujeitos, ou níveis de privilégio também, né? E tentar entender essa desigualdade sempre na correlação micro e macro da sociedade. Esse exemplo que tu dava também da cooptação, aqui na Colômbia o governo atual fala todo o tempo em equidade, mas realmente está pensando em igualdade de uma perspectiva bem neoliberal. Então, como a gente faz essa leitura crítica das políticas, com a eleição do Bolsonaro no Brasil, acho que a gente tem muito para entender da nossa sociedade brasileira, como é passar mais de 12 anos num processo de centro-esquerda, mas que pelo menos valorizava um certo discurso mais de justiça, como é o caso dos Estados Unidos com Obama, e logo cair em sujeitos como Bolsonaro e Trump, que vão na outra linha, né? De uma visão muito mais individualista e excludente, e da não-vida, da morte mesmo.
Aí tem umas perguntas importantes. E eu penso que no caso da pergunta da Isabel, obviamente temos que reconhecer que o Brasil nem sempre se vê dentro dessa relação sul-sul. Já uma das rupturas que eu acho que fez o governo Lula nesse âmbito mais simbólico nos seus primeiros anos de governo, e que foi concreto em ações mesmo, era valorizar e antes potencializar esse diálogo sul-sul, incluindo ou ancorando o Brasil nessa relação com a África e com a América Latina. Quando eu chego na Colômbia, a percepção que eu tenho desse outro lado, dessa outra perspectiva do continente, é que os países latino-americanos ainda têm uma relação muito Espanha e Estados Unidos. Colômbia é super forte Estados Unidos, mas de maneira geral com Espanha também. E rompem com o Brasil e ainda mais com a África, embora tenha uma grande população afrodescendente. E eu acho que o tema histórico aí conta, historicamente temos tido essa relação, e que pode ter a ver com a língua e processo de colonização, né? Somos a grande ilha que fala português quando todos os outros falam espanhol, enfim. Mas eu penso que essa correlação se dá nas duas direções, do Brasil para o norte, Europa, e dos países hispanos também. Então, é recente essa correlação, que vai se dar muito, inclusive, por meio dos movimentos sociais, e que a gente tem que ser sincera na vida ilegal também, entre os grupos marginais. Tem muito diálogo entre grupos marginais entre os nossos países, que são coisas que, às vezes, como educador, a gente não quer ver, mas que a gente tem que entender. Ou seja, essas diferentes dimensões do diálogo, o mundo do narcotráfico, do crime, da droga, também gera diálogos entre fronteiras aqui. Mas quando é que a gente vai ter um diálogo legítimo e de valor, né? Tentamos desde os anos 2013, vamos ver como isso se mantém. Mas eu não penso que a gente tenha, ou incluso em Vindurban também, tem um diálogo muito mais forte com os países do continente latino que com os Estados Unidos, que além disso tem uma visão muito, também desde das suas lideranças, às vezes muito hierárquica, né? Pensando que eles sim são os grandes líderes do movimento negro na América Latina, os únicos negros que descobriram o racismo, que são críticos, porque nós somos todos uns passivos, e que como a gente não faz as marchas que fizeram por Floyd, não. Então, faz uns 15 dias vi, inclusive, uma conferência sobre isso, foi bem interessante, uma pesquisadora negra norte-americana dizia que ela não gosta desse discurso, porque ela vê aí também um tom colonial. Inclusive, nosso, se a gente não tem que atuar da mesma maneira que os norte-americanos, a gente faz muita ação de resistência. Se a gente não vê outra coisa, agora eu acho que a gente tem que pensar que não é só ir para a rua, fazer barricada e passeata que é resistência. Isso também é, e também se faz. Mas se cada dia que fizessem a morte de uma pessoa negra por violência racial, a gente fosse fazer passeata, não entrava em casa. E eles também. Ou seja, essa pesquisadora também dizia, o Floyd é um caso que... Mas tem vários. Então, acho que a gente tem que passar a ver como cada contexto passa a ter algum evento que é um divisor de água, um limite para essa explosão. E como que a gente pode fomentar, na pequena interação, na formação, essas explosões, não só do nível da ação, da manifestação na rua, mas outras, né? Inclusive da manifestação artística e de resistência por outros mundos possíveis. Então, acho que não é uma fraqueza. Agora, há sim uma negação da latinidade, uma relação mais de hierarquia com os Estados Unidos, que os movimentos, que eu sinto mais, às vezes, no discurso acadêmico que no discurso do movimento social. Realmente, no discurso do movimento social afro-colombiano brasileiro, eu não vejo vamos ver o que fazem os norte-americanos para a gente imitar? Não. É muito mais a posição colonial das academias do nosso país. Também acho importante filtrar um pouco essa crítica. E, não, para mim, até aqui está ótimo. Não sei se tem alguma outra pergunta, querem comentar outra coisa. Agradeço muito o convite e a oportunidade de conversar também com conterrâneos. Então, Luanda, nós vamos até às 8, né? Já são 5 para as 8. Então, quero agradecer muito, mais uma vez, tua participação junto conosco aqui do Brasil e com essas tuas contribuições tão ricas que nos ajudam tanto, né? Obviamente, se nós fôssemos falar, se nós tivéssemos mais tempo, poderíamos ficar muito tempo aqui, né? Alguns dias, talvez. Porque o racismo à la brasileira, ele tem muitas peculiaridades e muitas nuances. Então, são muitas coisas que compõem esse racismo, né?
Às vezes as pessoas ficam assim, meio assim impressionadas, que quando eu estou dando aula e tem uma aluna negra mais retinta, né, que é mais preta do que eu digo, olha, existe muito mais racismo para ela do que para mim. E aí aquilo às vezes dá né? Como assim, né? Então, são esses miúdos que não são miúdos, a gente de fato precisa fazer esse debate, né? Conhecer e reconhecer o que é um país 350 anos escravocrata e o que desdobra, né? Depois o Gilberto Freire nos contempla aí com o mito da democracia racial, aí nós vamos, né? Felizes até 2020. Então, de fato, é um debate brasileiro, assim, bem necessário. Agradeço mais uma vez a Luanda, e então, até a próxima quarta-feira, quando vamos falar sobre desigualdades e mulheres. Um bom estudo grande então para abraço. vocês. Um abraço enorme. Obrigada. Prazer. Tchau. Um abraço.